galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 7. 1. Depois do café da manhã, Emily Brent tinha sugerido a Vera Claytorne que caminhassem mais uma vez até o cume para ver se o barco aparecia. Vera concordara. O vento havia refrescado. Pequenas cristas brancas estavam surgindo no mar. Não se viam barcos de pesca nem sinal algum da lancha. O vilarejo de Sticklehaven propriamente dito não podia ser avistado, mas somente o outeiro acima dele. Um penhasco saliente e arqueado de rocha vermelha ocultava a pequena baía. Emily Brent disse: "O homem que nos trouxe ontem parecia uma pessoa de confiança. É realmente muito esquisito que ele esteja tão atrasado nesta manhã." Vera não respondeu. Estava tentando refrear uma sensação de pânico que crescia dentro dela. Em seu esforço de manter a serenidade, para si mesma disse furiosamente: "Você deve ficar calma. Você não é assim. Você sempre teve nervos excelentes." Depois de 1 ou 2 minutos, ela disse em voz alta: "Tomara que ele venha. Eu queria ir embora daqui." Emily Brent comentou secamente: "Não tenho dúvida de que todos nós queremos a mesma coisa." Vera disse: "Tudo isso é tão extraordinário, parece não ter sentido algum." A velha falou com vivacidade: "Estou muito aborrecida e irritada comigo mesma por ter me deixado enganar tão facilmente. Pensando bem, aquela carta é mesmo absurda e não resiste a um exame mais cuidadoso. Mas quando a recebi, não tive nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma." Vera murmurou maquinalmente: "Suponho que não." "A gente se acostuma demais a aceitar as coisas sem discutir nem pensar. Acha tudo normal", disse Emily Brent. Vera respirou fundo com um estremecimento. "A senhora realmente pensa aquilo que disse à mesa do café? Seja um pouco mais específica, minha querida. A que coisa em particular está se referindo?" Vera respondeu numa voz fraca: "Acha mesmo que Rogers e a mulher mataram aquela senhora?" Pensativa, Emily Brent fitou demoradamente o mar. Depois disse: "Pessoalmente, tenho absoluta certeza. E a senhorita o que acha?" "Não sei o que pensar." Emily Brent argumentou enfaticamente. Tudo conspira a favor da ideia. O jeito com que ela desmaiou. A maneira com que o homem deixou cair a bandeja do café. Depois, o modo como ele falou sobre o assunto. Não me pareceu verdade. Não convenceu. Oh, sim, receio que ambos sejam culpados." Vera disse. Ela parecia apavorada com a própria sombra. Nunca vi uma mulher com um ar tão assustado. Devia viver atormentada e mortificada. A senhorita Brent murmurou: "Lembro-me de um texto que ficava pendurado na parede do meu quarto quando eu era criança. Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar." É uma grande verdade isso. Eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Vera ficou de pé e disse: "Mas, senhorita Brent, nesse caso..." "Sim, minha querida." "Os outros? E quanto aos outros?" "Não estou entendendo muito bem o que quer dizer." "Todas as outras acusações, elas não eram verdadeiras? Mas se é verdade no caso dos Rogers..." Calou-se de repente, incapaz de ordenar seus pensamentos caóticos. A testa de Emily Brent, até então franzida numa expressão de perplexidade, perdeu o peso da preocupação. "Ah, agora estou entendendo. Bem, a esse tal Sr. Lombard. Ele admite ter abandonado 20 homens à morte." Vera comentou como se tentasse justificar. "Eram apenas nativos." "Brancos ou pretos são nossos irmãos", respondeu violentamente Emily Brent. Nossos irmãos pretos. Pensou Vera. Oh, que vontade de rir! Estou ficando histérica. Não sou mais eu mesma.
Com ar pensativo, Emily Brent continuou. É óbvio que algumas das outras acusações foram forçadas e ridículas. Contra o juiz, por exemplo, ele estava apenas cumprindo seu dever, atribuição do cargo público que exerce. E contra o ex-investigador da Scotland Yard. No meu caso também. Fez uma pausa e depois continuou. Naturalmente, levando em conta as circunstâncias, eu não ia dizer nada ontem à noite. Não era assunto para ser discutido na presença de cavalheiros. Não? Vera escutava com interesse. A senhorita Brent prosseguiu serenamente. Beatrice Taylor trabalhava para mim. Não era uma boa menina, conforme descobri tarde demais. Enganei-me redondamente a respeito dela. Ela tinha boas maneiras, era muito asseada e obediente. Eu estava muito satisfeita com ela. Claro que tudo não passava da mais pura hipocrisia. Era uma menina indecente sem moral nenhuma. Repugnante. Demorei algum tempo para descobrir que ela estava metida em encrenca, como dizem. Fez uma pausa enrugando com nojo seu delicado nariz. Foi um grande choque para mim. Os pais dela eram gente de bem, e ela tinha sido criada com toda a severidade. Fico feliz de dizer que não fecharam os olhos para o comportamento dela. Com os olhos fixos na senhorita Brent, Vera perguntou: o que aconteceu? Naturalmente, não fiquei com ela nem mais uma hora sob o meu teto. Ninguém jamais poderá dizer que compactuei com a imoralidade. Vera perguntou numa voz débil: o que aconteceu a ela? A senhorita Brent disse: a criatura abandonada, não contente de já ter um pecado na consciência, cometeu um pecado ainda mais grave. Pôs fim à própria vida. Horrorizada, Vera sussurrou: ela se matou? Sim, atirou-se no rio. Vera teve um arrepio. Fitou o perfil calmo e delicado da senhorita Brent e disse: como a senhora se sentiu quando soube que ela havia feito isso? Não se arrependeu? Não acusou a si mesma? Não se sentiu culpada? Emily Brent impertigou-se. Eu não fiz nada errado. Nada tenho que me reprovar. Vera alegou. Mas se foi a sua dureza que a levou a se matar. Emily Brent respondeu em tom severo. Foi iniciativa dela, ação dela, seu próprio pecado que a levou a fazer isso. Se ela tivesse se comportado como uma moça decente e recatada, nada disso teria acontecido. Virou o rosto para a Vera. Não havia nenhum sinal de remorso, nenhum indício de inquietude nos seus olhos. Eram inflexíveis e orgulhosos. Sentada no cume da Ilha do Soldado, Emily Brent estava envolta por sua própria armadura de virtude. Aos olhos de Vera, a pequenina e idosa solteirona já não parecia minimamente ridícula. De súbito, tornara-se terrível. 2. O Dr. Armstrong deixou a sala de jantar e mais uma vez saiu para o terraço. Refestelado agora numa cadeira, o juiz contemplava placidamente o mar. Lombard e Blore achavam-se mais longe à esquerda, fumando em silêncio. Como da primeira vez, o médico hesitou por um momento. Seu olhar se fixou especulativamente no juiz Wargrave. Queria consultar alguém, trocar ideias. Sabia que o juiz tinha um cérebro arguto e lógico. Mesmo assim, hesitava. O juiz Wargrave podia ter um cérebro excelente, mas era um homem idoso. Nessa conjectura, Armstrong sentia a necessidade de um homem de ação. Por fim, resolveu-se. Lombard, posso falar um instante com o senhor? Philip começou a caminhar na direção dele. Claro! Os dois homens deixaram o terraço. Desceram devagar o declive em direção à água do mar. Quando já não podiam ser ouvidos, Armstrong falou: quero fazer uma consulta. Lombard ergueu as sobrancelhas. Meu caro, eu não entendo de medicina. Não, refiro-me à situação geral. Aí é outra coisa. Armstrong perguntou. Francamente, o que o senhor pensa da situação? Lombard refletiu um instante. Depois disse: é bastante sugestiva, não é?
O que pensa a respeito dessa mulher? O senhor aceita a teoria de Bloor? Philip soltou uma baforada de fumaça. É perfeitamente plausível se considerada em si mesma. Exatamente. O tom da resposta parecia um sinal de alívio. Philip Lombard não era tolo. Isto é, aceitando-se a premissa de que o senhor e a senhora Rogers tenham cometido um assassinato e escapado impunes 10 anos atrás. E não vejo nenhuma impossibilidade nisso. O que o senhor acha que eles fizeram exatamente? Envenenaram a velha? Lentamente, Armstrong respondeu. Pode ter sido algo bem mais simples que isso. Hoje de manhã perguntei a Rogers de que doença sofria a senhorita Brady. A resposta foi esclarecedora. Não preciso entrar em detalhes médicos, mas basta dizer que no caso de certas formas de perturbação cardíaca, usa-se nitrito de amila. Quando sobrevém um ataque, quebra-se e inala-se uma ampola de nitrito de amila. Se essa medicação fosse omitida, bem, as consequências poderiam facilmente ser fatais. Pensativo, Philip Lombard disse: simples assim. Deve ter sido bastante tentador. O médico assentiu com a cabeça. Sim, não era preciso fazer nada, nenhuma ação positiva. Não havia o trabalho nem o perigo de obter e administrar arsênico. Nada definido nem decidido. Apenas a negação. E Roger saiu pela noite afora em busca de um médico. E ambos estavam confiantes de que ninguém jamais saberia. E mesmo que alguém soubesse, jamais conseguiria provar coisa alguma contra eles. Acrescentou Philip Lombard, que franzindo repentinamente a sobrancelha acrescentou. Obviamente, isso explica muita coisa. Intrigado, Armstrong perguntou. Como assim? Não entendi. Lombard esclareceu. Quero dizer, explica a Ilha do Soldado. Há crimes que não podem ser imputados a quem os cometeu. O dos Rogers, por exemplo. Outro exemplo do velho Wargrave, que perpetrou seu assassinato estritamente dentro da lei. O senhor acredita nessa história? Perguntou Armstrong vivamente. Philip Lombard sorriu. Oh, sim, acredito. Wargrave assassinou Edward Seaton, não há a menor dúvida. Assassinou-o tão seguramente como se tivesse trespassado o coitado com um punhal. Mas foi inteligente o bastante para fazer isso sentado em sua cadeira de juiz de toga e peruca. Dessa maneira, dentro dos processos comuns do dia a dia do tribunal, ninguém pode atribuir a ele a culpa por esse crimezinho. Súbito como um relâmpago, um pensamento precipitou-se pelo cérebro de Armstrong. Assassinato no hospital. Assassinato na mesa de cirurgia. Sim, tão seguro como uma casa. Philip Lombard continuava falando. Consequentemente, Sr. Owen. Consequentemente, Ilha do Soldado. Armstrong respirou fundo. Agora estamos chegando ao ponto principal. Qual é o verdadeiro propósito de reunir nós todos aqui? Philip Lombard devolveu a pergunta. O que o senhor acha? Armstrong respondeu abruptamente. Vamos voltar um instante à morte da mulher. Quais são as teorias possíveis? A primeira hipótese é que Rogers a matou porque temia que ela desse com a língua nos dentes. Segunda possibilidade, ela se apavorou e escolheu a saída mais fácil dando cabo da própria vida. Philip Lombard disse, suicídio, hein? O que o senhor acha disso? Lombard respondeu, podia ter sido, sim, se Marston também não tivesse se matado. 2 suicídios em 12 horas é um pouco demais. É duro de engolir. E se o senhor me disser que Anthony Marston, jovem e forte como um touro, sem preocupações nem ansiedades e com muito pouco cérebro, se encheu de remorso e de medo por ter atropelado e matado indiscriminadamente 2 crianças e resolveu dar fim à própria vida, bom, tal ideia é simplesmente ridícula e risível. E de qualquer maneira, como ele teria obtido o veneno?
Que eu saiba, as pessoas não andam por aí carregando cianureto de potássio no bolso do colete. Mas afinal, essa é a sua área. Armstrong ponderou. Ninguém em seu juízo perfeito anda por aí com cianureto de potássio no bolso, a menos que queira destruir um ninho de vespas. Em outras palavras, o zeloso jardineiro ou o dono da casa. Ou seja, Anthony Marston está excluído. O que me parece esquisito é esse cianureto, que precisa de explicação. Ou Anthony Marston queria acabar com a própria vida antes de vir para cá e por isso já chegou aqui preparado, ou então, Armstrong instigou. Philip Lombard deu um sorriso largo arreganhando os dentes. Por que o senhor me obriga a dizer com todas as letras se está na ponta da sua língua? Anthony Marston foi assassinado, é claro. 3. O Dr. Armstrong respirou fundo. E a senhora Rogers? Lombard disse com voz pausada. Eu poderia acreditar no suicídio de Anthony, com dificuldade, se não fosse pela senhora Rogers. Poderia acreditar, facilmente, no suicídio da senhora Rogers, se não fosse por Anthony Marston. Poderia acreditar que Rogers tenha se livrado da mulher se não fosse pela morte sem explicação de Anthony Marston. Mas precisamos mesmo é de uma teoria que explique duas mortes ocorridas tão perto uma da outra que chegaram a ser quase simultâneas. Armstrong disse, talvez eu possa dar alguma ajuda na formulação dessa teoria. E repetiu os fatos que Rogers havia relatado a respeito do desaparecimento das duas figurinhas de porcelana. Lombard disse, sim, os soldadinhos de porcelana. Ontem à noite, na hora do jantar, certamente havia 10. E agora o senhor está dizendo que há apenas 8? O Dr. Armstrong recitou, 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. Os 2 homens entreolharam-se. Philip Lombard sorriu e jogou fora o seu cigarro. O maldito poema encaixa-se bem demais para ser só uma coincidência. Anthony Marston morreu de asfixia ou engasgamento ontem à noite depois do jantar, e Mamãe Rogers cai no sono eterno. Consequentemente, disse Armstrong. Lombard pegou pela palavra. Consequentemente, aí está o enigma. A mosca na sopa X. O Sr. Owen. O N. Owen. Um lunático desconhecido à solta. Ah! Exclamou Armstrong com um suspiro de alívio. Então o senhor concorda. Mas está vendo o que isso implica? Roger jurou que não havia ninguém na ilha a não ser nós, ele e a mulher. Rogers está enganado. Ou talvez esteja mentindo. Armstrong balançou a cabeça. Não creio que ele esteja mentindo. O homem está apavorado. Assustado quase a ponto de perder o juízo. Philip Lombard assentiu com a cabeça, depois disse, nem sinal do barco esta manhã. Isso também combina com o resto. Sempre os pequenos arranjos do Sr. Owen. A ilha do soldado deve ficar isolada até que o Sr. Owen conclua sua tarefa. Armstrong empalidecera. O senhor percebe? O homem deve ser um doido varrido. Philip Lombard falou, agora com um novo timbre de voz. Mas há uma coisa que o Sr. Owen não calculou. O que é? Esta ilha é mais ou menos um rochedo nu. Não seria difícil dar uma busca completa. Em pouco tempo vamos desentocar o ilustríssimo Sr. N. Owen. Ele deve ser perigoso, advertiu Armstrong alarmado. Philip Lombard riu. Perigoso? Quem tem medo do grande lobo mau? Eu serei perigoso quando puser as mãos nele. Fez uma pausa e disse, melhor convocarmos Blor para nos ajudar. Será um homem valioso numa situação de aperto. Melhor não dizer nada às mulheres. Quanto aos outros, creio que o general está gagá. E o forte do velho Wargrave é a inatividade magistral. Nós 3 podemos dar conta do recado.